Muito boa noite, sejam bem-vindos mais uma vez à página Jornalistas pela Verdade Portugal. Hoje temos aqui um programa especial. Hoje vamos ter um direto com perguntas e respostas com o Dr. André Dias, doutorado em doenças pulmonares, e vocês vão poder colocar as vossas questões aqui nesta emissão, que eu irei depois lendo e colocando ao André Dias. Antes das questões dos nossos espectadores, entre aspas, André, eu tenho aqui 3 ou 4 questões que são aquelas perguntas que as pessoas todas fazem. E eu vou fazê-las diretamente, fazendo até um pouco de advogado do diabo. Primeira questão. Várias pessoas já vieram ao público dizer André Dias não é especialista em doenças pulmonares, André Dias é simplesmente informático. O que é que tens a dizer sobre isto? É meia verdade. O meu doutoramento não é em doenças pulmonares, como estás a dizer, é em modelação de doenças pulmonares, portanto, a utilização de estatística e modelos computacionais, modelação computacional e estatística aplicada a doenças pulmonares. A tese foi defendida no Departamento de Informática, todo o trabalho experimental foi feito no Instituto de Epidemiologia da Universidade Técnica de Munique. Portanto, é um cruzamento em Munique, sim. Embora a tese foi defendida na Noruega, a parte experimental foi feita em Munique. Portanto, então, André, porquê que dizem esses opositores à tua teoria? Porque há pessoas que não aceitam a tua opinião e a tua posição. Porquê que eles te dizem que tu és um informático e não tens legitimidade para falar sobre este tema? Porque, como quase tudo o que analisam e quase tudo o que dizem sobre este problema é perfeitamente superficial. Encontram o primeiro dado numa pesquisa rápida ou numa página sem qualquer credibilidade e ficam por aí, não investigam absolutamente mais nada. De facto, o meu currículo profissional mais conhecido ou que está publicado foca-se em informática, porque é aquilo que tenho mais facilmente, que eu tenho um emprego mais facilmente. E as pessoas param por aí, não vão mais longe. Estão aqui nos comentários a dizer para tu aproximares o microfone, porque o teu som não se está a ouvir assim com muita definição. Ok, já aumentei o microfone, já aumentei o volume. Pronto, já está melhor. Obrigado ali também ao Francisco Armando, que foi quem deu a dica. Continua, André. E, portanto, é a superficialidade da análise e a superficialidade no ataque que fazem à minha formação. O facto é que a formação é em epidemiologia, a tese é essencialmente em epidemiologia, é análise de dados para epidemiologia, para a atividade física e o impacto que isso tem nas doenças pulmonares. Todos os artigos que eu publiquei foram publicados com revisão por pares de epidemiologistas. Todos os coautores, ou a grande maioria dos coautores com quem eu publiquei, são epidemiologistas em departamentos de epidemiologia, em institutos de epidemiologia. Portanto, os dados... André, tenho que te interromper outra vez. Eu não sei se não é melhor tu tirares o teu microfone, porque a malta está a sair. Eu também estou aqui a ouvir com umas dificuldades e temos aqui a malta a queixar-se que o som não está a melhor coisa. A Gina está a dizer isso também, a Mitra. Não sei se consegues resolver, se queres fazer uma ligação por telemóvel, só para termos aí a noção. Vamos lá testar agora. Agora tens que ativar aí onde diz micro, o teu micro está desativo, aí na tua emissão, exatamente. Fala lá agora. Tirei o headset, será que está melhor a partir do microfone integrado? Sim, acho que se ouve melhor. Também vamos ver aqui o feedback aqui das pessoas. Então, olha, André, só para terminarmos aí a introdução, calculo que também já te tenham desejado a morte por ventilador, a morte por Covid-19, que os teus familiares morressem por Covid-19. É frequente vê-los fazerem isso? Sim, 2 vezes por dia, mais ou menos. Recorrente. Então confere. André, vamos já começar. Antes das perguntas aqui dos nossos ouvintes, e relembramos a quem nos está a ver, hoje podem fazer perguntas para obter respostas do André Dias, doutorado em doenças pulmonares, é outro termo, mas o André já explicou. Eu vou só aqui fazer 3 ou 4 perguntas e depois eu vou ler as perguntas dos nossos ouvintes. André, primeira pergunta diretamente é o que as pessoas querem saber. Hoje, 59 mortes em Portugal, sabendo que todos os anos morrem muitas pessoas do conjunto das doenças respiratórias, mas porquê 59 mortes hoje em Portugal? Que explicação encontras? Não, hoje em Portugal, deixa-me só ver os números, hoje em Portugal morreram, quantas é que são? 300 e tal pessoas. 295. Primeira coisa, hoje em Portugal morreram 295 pessoas. Isso é o número que morreu.
E este número é perfeitamente normal, está ligeiramente acima da média, infelizmente tem estado acima da média desde março, porque o SNS colapsou. Hoje morreram 295 pessoas. Dessas, 50 pessoas, o número que acabaste de dizer, que pouco importa, em si, foram atribuídas a um vírus. Essas mortes foram atribuídas ao vírus. E foram atribuídas ao vírus porquê? Por um teste PCR. Deu positivo, essas pessoas foram atribuídas, essas mortes foram atribuídas ao vírus. Sabemos que a prevalência da doença é baixíssima. Desde março, abril, finais de abril, a prevalência decresceu muito. Então não foram só de Covid-19, como diz aqui a Amanda, não morreram de Covid-19 todos. Não, as 295 não morreram de Covid, não morreram com Covid. Os 59 de hoje. Sim, provavelmente 70% delas tiveram um falso positivo, um teste falso positivo. Foi apenas o teste que deu positivo. Não tinham doença absolutamente nenhuma relacionada com este vírus, morreram de outra doença qualquer. E das que tiveram, de facto, um teste positivo realmente positivo, a causa de morte provavelmente não teve relação clínica com o vírus. Morreram ataque cardíaco, morreram de acidente, morreram de tudo o resto, e o Covid foi colocado no certificado como sendo uma causa porque é de notificação obrigatória. Okay. Muito bem, André. O que temos aqui é que, tal como o número de casos, está muito inflacionado pelo número de testes, pelos falsos positivos no teste. Há demasiada capacidade e demasiada intenção de testar e de procurar reduzir. Ok, então André, no teu conhecimento, por exemplo, de gripe, quantas pessoas é que já poderão ter morrido num só dia em Portugal de gripe no passado? Para termos aqui um grau de comparação. Eu já tinha feito isso em março, já tinha feito essas contas, são qualquer coisa como 400 pessoas. Já morreram 400 pessoas de gripe num só dia? Num só dia, sim, num só dia. Qualquer coisa como em janeiro, deixa-me cá ver... Nós temos indicação que em 14 de janeiro de 2019 morreram 500 pessoas nesse dia e boa parte foram de gripe. 14 de janeiro de 2019. De gripe, sim, mas em 2014, eu já não tenho esses dados aqui à mão, mas em 2014 é perfeitamente possível que 400 pessoas em janeiro, num único dia, tenham morrido de gripe. Ok, olha, André, estavam aqui a fazer uma pergunta em relação ao pico da doença. Se já estamos, o Zé Paulo pergunta se já estamos mesmo numa segunda vaga real, ou se já atingimos o pico desta segunda vaga ou se ainda vêm mais problemas. Estamos na segunda época de gripe. Isto é uma época de gripe. Okay? Em outubro começou oficialmente uma época de gripe. É isso que estamos. É uma época de gripe, como todos os anos. E isto é o início da época de gripe, depois de o verão acumular pessoas vulneráveis que estavam muito disponíveis para morrer. E, portanto, quando chega a primeira época de gripe, quando chegam os primeiros impactos do outono da primeira gripe, morrem mais pessoas ligeiramente. Não é nada muito significativo. A época de gripe vai ficar muito pior. Esta época de gripe vai ficar muito pior em janeiro e em fevereiro. Exatamente como tivemos também no período de abril. Sim. Exato. Ok. Porquê que temos tantos infectados? Hoje, mais 7.497 casos em Portugal. As pessoas olham para isto e vão... Alguns querem se mandar da ponta, outros querem fugir para bunkers subterrâneos. 7.497 casos em Portugal. Explicação para isto, André? 33 mil testes. E a explicação? Ok. Enquanto fizerem testes... Claro. E não é só ser massiva, é sem critério. Não há qualquer critério clínico ou epidemiológico para fazer estes testes. Estes testes estão a ser receitados a pessoa sem qualquer critério, sem qualquer sintoma. Se estiveram no sítio errado à hora errada, vais fazer teste. Isto é uma aberração. Há uma capacidade de teste gigantesca agora, que não existia em março, abril e maio, e agora há uma capacidade de testagem laboratorial gigantesca, e é usada da forma mais aberrante que se possa imaginar. Testar tudo e todos sem qualquer critério. E isto gera muitos falsos positivos. E consideras, desculpa André, consideras que o dinheiro gasto na testagem podia ser, por exemplo, utilizado para aumentar as salas dos cuidados intensivos, para recrutar médicos, para recrutar enfermeiros? Claro.
Estamos a falar de meio milhão a 2 milhões, não se sabe ao certo quais é que são os custos desta palhaçada por dia. Ok. Em relação a isso, temos risco de colapso do Sistema Nacional de Saúde? Temos, há uma década. Todos os anos. Há uma década que o Sistema Nacional de Saúde colapsa no inverno. Mas este ano o Governo tem uma desculpa. Este ano o Governo tem uma desculpa que é o Covid-19. Se colapsar, a desculpa vai ser a pandemia, certo? Claro, claro. Desculpa absolutamente tudo. Então, e mais, o próprio medo do Governo nesse colapso vai exagerar o colapso. Porque, infelizmente, o colapso que sempre aconteceu, acontecia nas urgências. E era um colapso mais ou menos controlado dentro das urgências. As pessoas nem sequer saíam das urgências, morriam nas macas nas urgências. Isto é dramático, eu estou a dizer isto com uma crueldade, uma frieza brutal, mas é a realidade. As pessoas morriam literalmente nos corredores das urgências. E este ano isso não é admissível. As imagens vão começar a aparecer, já começaram a aparecer hoje do hospital de Felgueira, Salvador. Sim, de Penafiel. Isto vai ser dramático para o Governo. O Governo vai fazer tudo que esteja ao seu alcance para isto não aparecer na televisão. Okay? E vão enviá-los para tudo o que seja no hospital. Eles não vão ficar nas urgências, eles vão ser enviados para qualquer canto no hospital e vão fazer colapsar o resto do hospital. E podemos correr o risco do Governo tomar medidas desnecessárias na privação da liberdade dos cidadãos para justificar que está preocupado com esse colapso que acontece todos os anos. Claro, claro. E ao tomar essas medidas vai garantir que o colapso é ainda pior. Vai retirar o recurso ao Serviço Nacional de Saúde, vai mandar funcionários e corpo clínico, médicos para casa, porque vão estar infectados e, portanto, é perigosíssimo, temos que cuidar deles. Vão faltar ainda mais médicos e ainda mais enfermeiros nos hospitais, vão obrigar a tirar todas essas pessoas das urgências que vão destruir ainda mais o hospital, a capacidade do hospital, e vão obrigar a tratar os casos de Covid como altamente contagiosos, que cortam os hospitais em dois. Obrigar a ter 2 hospitais separados, um para aqui e um para ali, e destrói completamente os hospitais. Pronto, é bom também anteciparmos esses cenários. Vamos chegar à situação que tantas pessoas falam de ter que se escolher quem é que tem direito a um ventilador, quem é que não tem direito a um ventilador, escolher os doentes. Vamos chegar a esse ponto? Chegamos todos os anos, todos os invernos, todos os dias. Isso é a vida de um médico. Um médico tem que decidir todos os dias, em recursos muito limitados, onde é que esses recursos vão ser utilizados. Mesmo no verão, isso é feito todos os dias. É a vida de um médico. É por isso que o médico é treinado. A vantagem para as pessoas não perderem a memória é que temos o YouTube. Por exemplo, no YouTube encontramos em 2015 uma reportagem da TVI absolutamente aterrorizante, onde as pessoas mostravam os doentes a morrer nos corredores em macas e a dizerem isto não é um hospital, é um matadouro. E eram imagens arrepiantes em 2015. Portanto, se sempre aconteceram, este ano, como tu dizes, irão acontecer. Então, André, passamos agora para um capítulo então diferente, porque há aqui muita malta a fazer perguntas e hoje, então, já sabem que o tema é dedicado às perguntas e respostas. Temos aqui uma pergunta em relação à Suécia. A Suécia fez a sua vida normal e tem mais mortes do que Portugal ou não? Não. Teve mais mortes até maio, sensivelmente em maio, e em maio começou a inverter completamente a tendência e nesta altura Portugal tem muito mais mortes, tem um número muito mais significativo de excesso. Ainda não tem mais um excesso de mortalidade acima da Suécia, mas a tendência é que muito rapidamente ultrapassa a Suécia e vai continuar. Já deve estar no mesmo número, já não vejo isto há uma semana e meia a tendência dos dois países, já deve estar ou acima ou a cruzar a Suécia e vai continuar. A mortalidade em Portugal está muito alta e vai continuar muito alta. Na Suécia está baixa, baixíssima, continua a baixar. Porque simplesmente havia um grupo de pessoas muito vulneráveis que ficaram dos 2 invernos com gripe muito amena. As 2 épocas de gripe desde 2017 foram muito amenas. Essas pessoas estavam muito vulneráveis, acumularam, morreram. Na Suécia morreram ligeiramente mais depressa. Em Portugal morreram ligeiramente mais lento. Além disso, adicionalmente em Portugal estamos a matar pessoas que não eram vulneráveis porque as abandonamos. Portugal vai continuar a ter um excesso de mortalidade o resto do ano dantesco.
A conclusão que temos chegado é que o balanço, neste caso, é extremamente negativo. Porquê? Porque a Suécia não destruiu a economia e morreram cerca de 4 mil por Covid-19. Em Portugal, com os mortos por excesso não Covid, por negligência médica, vamos em cerca de 7 mil, ou seja, mais mortes, destruição da economia e vidas e mentes das pessoas destruídas. Sim, as 8 mil pessoas que morreram a excesso no país ultrapassam a Suécia. Atenção, não uso o termo negligência médica. Negligência médica tem um significado muito específico de culpabilidade das pessoas. Não há culpabilidade direta dos médicos. Há culpabilidade do sistema que decide estas medidas. Os médicos em si não são culpados diretamente de nada. Negligência médica é um crime, genericamente. Exatamente. Temos também aqui uma pergunta nos nossos ouvintes em relação às máscaras. Qual é a tua posição? Já deves ter tornado pública em outras ocasiões, mas para quem te vê pela primeira vez, qual é a tua posição sobre o uso das máscaras em Portugal? É a posição da DGS, enquanto havia alguma racionalidade na DGS em março. As máscaras não têm prova de utilidade, de eficácia. Não há prova de eficácia nas máscaras. Existem muito poucos estudos. Os estudos são contraditórios, são inconclusivos. Não justificam de maneira nenhuma, remotamente, a imposição de máscaras a milhões de pessoas. Okay? O nível de prova necessário é milhões de vezes superior àquela que existe. Tinha que ser milhares de vezes maior do que a prova que existe, por exemplo, para cintos de segurança. E os cintos de segurança só são obrigatórios numa atividade específica, andar de carro. E a prova que existe é milhares de vezes mais forte do que a que existe para máscaras. Portanto, obrigar toda a gente sempre a usar máscaras precisava de algo absolutamente gigantesco, claríssimo, da eficácia. Não existe. Por exemplo, a pouca prova que existe é da eficácia das máscaras em pessoas com sintomas. Com infecção comprovada e com sintomas. Aí existe uma eficácia mais ou menos comprovada, mas pode depender muito da capacidade social de não tocar nas máscaras e estar habituado a usá-las. Okay? Não é de todo claro que de um dia para o outro, de um mês para o outro, uma sociedade nova, ou um país novo, consiga usar máscaras mesmo para pessoas com sintomas. Ok. André, nós aqui nas Jornalistas pela Verdade não somos, não alinhamos nas teorias da conspiração, nós temos 3 grandes pilares, que é a devolução do funcionamento do Sistema Nacional de Saúde a funcionar sem restrições, devolução do emprego e fim das liberdades principais dos cidadãos, das liberdades essenciais dos cidadãos. Há aqui uma pergunta que foi feita, que é, pode estar o mundo todo enganado? Porquê que no mundo inteiro alinham todos nesta narrativa? Os governos todos são todos enganados e nós é que estamos certos? É a pergunta que as pessoas fazem. Não é o mundo todo. Não é o mundo todo. Acabamos de falar da Suécia, que tomou uma atitude radicalmente diferente desde o início. Podemos falar da Noruega, que aprendeu muito rapidamente, que a primeira-ministra veio logo em abril, maio, veio logo dizer: isto foi um erro, não voltamos a cometer este erro, fomos levados pelo medo, e assim estão a fazer. A Noruega continua a ter apenas recomendações, há apenas uma utilização obrigatória de máscaras para viajantes. Não há qualquer tipo de restrição atualmente na Noruega, ou não havia na semana passada, por exemplo. Portanto, a Noruega racionalmente alterou a sua atitude. A Dinamarca alterou radicalmente a sua atitude também. A Finlândia também. A Estónia, embora seja um país muito pequenino, serve pouco como exemplo, infelizmente. A Estónia, desde o início, seguiu muito a atitude da Suécia. A Bielorrússia não fez absolutamente nada. A Bielorrússia literalmente não impôs uma única recomendação. Deixou andar. Nós vimos, por exemplo, André, recentemente, manifestações de 6 dias consecutivos na Polónia, com milhares de pessoas nas ruas. Eles vão morrer todos? Vão se infectar todos? Não vai acontecer nada, vão ter uma gripe. Pois, mas não correm o risco de contagiar os seus familiares mais idosos e provocar-lhes a morte, que é o que as pessoas dizem. Correm, como correm durante 3 milénios, 4 milénios. Sempre correm esse risco. O que tu estás a dizer é, se as pessoas vulneráveis podem morrer com calor, podem morrer com frio, podem morrer com uma gripe, porquê é que não hão de morrer com Covid-19? É isso? Não é porque é que hão de morrer. Se elas se quiserem proteger, protejam-se. Okay? Se elas quiserem, se o meu avô
Se o meu pai, se o meu tio não quiser estar comigo porque tem medo, perfeito. Não tenho nada a opor. Porquê é que eu vou tirar o prazer e o dever de estar com os meus familiares que são vulneráveis, como tu dizes, para os proteger se eles não querem? Porquê é que eu vou estar a dizer aquilo que é a natureza humana de milhões de anos, aquilo que nós fizemos durante milénios, aquele risco que nós corremos durante milénios, porque é que sou eu que vou dizer, não, tu não podes correr este risco? Sim, exatamente. Há pessoas que dizem, há idosos que tivemos uma imagem célebre de idosos em cadeiras de roda com cartaz a dizer preferimos morrer de Covid do que ficar abandonados. Sim, há mais dramático. Há um filme de uma idosa na Escócia a pedir, por favor, libertem-me. Okay. Por favor, libertem-me. André, em relação aos idosos, temos aqui uma questão que é, dizem que algumas das pessoas que morreram nos lares foi por de má nutrição, por falta de higiene, por falta de acompanhamento e por isolamento. Tens informações que isso possa ter acontecido? Sim, aconteceu. Temos o caso de... Não é Barrancos, só me lembro de Barrancos, no Alentejo, uma vila no Alentejo em que morreram 18 pessoas, em que comprovadamente foi por desidratação, por abandono. E não tanto por Covid-19. Diz, André, essa questão dos lares é muito pertinente porque é assim, em março o cenário que nos apontavam é isto mata os vulneráveis, quase todos se apanham, portanto, E vimos surtos em quase todos os lares do país, com quase todos os idosos infectados e todos eles de idade avançada. E a grande esmagadora maioria tem-se salvo, felizmente, e não parecem ficar com grandes sequelas. Acabam sempre por falecer alguns, 5, 6, 7, pronto, por aí, sempre a lamentar. Mas, de facto, não se concretizou aquele cenário apocalíptico de março, que os idosos iam todos falecer se apanhassem Covid. Sim. É o normal. É precisamente aquilo que provavelmente que me distinguiu de muitas outras pessoas, é que eu vivi exatamente isto por dentro. Eu vivi exatamente estes cenários apocalípticos para a gripe A, ou para a gripe suína, como queira chamar, em Munique. Isto tinha acontecido exatamente o mesmo a uma escala menor, mas exatamente o mesmo com a gripe A e com a gripe suína, tanto uma como outra. Tinha havido previsões catastrofistas do Imperial College, tinha havido publicação de dados de mortalidade de dantescos pela Organização Mundial de Saúde. E quem vive isto uma vez sabe perfeitamente que os dados no início são sempre lixo. Toda a fase inicial de uma epidemia, de uma nova infecção, os dados que saem dali, daquele caos, daquela falta de testes, daquela caos, é um caos, gera apenas lixo estatístico. E isto dá taxas de mortalidade brutais. André, temos aqui uma coisa curiosa, temos aqui trolls aqui a assistir à emissão que estão a perguntar porque é que o Covid não nos mata. De facto, é uma coisa curiosa que eu gostava de passar esta mensagem aos trolls todos que andam aí e que de volta e meia aparecem, claro que vão ser todos banidos. A vossa preocupação com a nossa morte é algo que parece que vos incomoda muito. Vocês não conseguem conviver com a diferença de opinião. Desejam logo a morte. E isso é uma coisa que dá uma certa piada, porque eles partem logo para a morte. Será um distúrbio? Tu que também, que se calhar conheces as mentes humanas, será que estas pessoas têm distúrbios mentais? Tem um distúrbio que se chama medo. O medo é um inimigo invisível. Isto é muito forte, é dantesco. Destrói as mentes, destrói e leva-as para extremos de pânico e de reações primárias. Pronto, é o caso do Fernando Jorge Pereira, que está aqui a ver-nos, que o Fernando Jorge Pereira tem esse distúrbio que ele diz, porque é que o Covid não nos leva? Fernando, se calhar o vírus da estupidez é capaz de levar a ti primeiro do que a nós. Ora, vamos continuar a falar do que interessa. E os trolls, sejam bem-vindos, porque vocês, a bem ou a mal, sempre vão aprendendo alguma coisa. Porque aquela informação entra-vos no cérebro. Vocês mesmo não queiram, a bem ou mal, vão aprendendo alguma coisa. Agora, estão aqui a perguntar, em relação aos profissionais de saúde, eles sabem que há um colapso todos os anos. E têm-se queixado. Nós vimos já vários médicos a referir que faltam meios, faltam profissionais, faltam etc. Mas porquê que não os ouvimos dizer que isto já acontece todos os anos e que o Covid não é assim tão diferente? Porquê que eles não falam? Há uma bolha que os impede de falar. Não é Qual será a razão? Primeiro, creio que há uma bolha que não lhes permite perceber o que é que está a acontecer. Eles veem, de facto, o sistema de saúde a colapsar.
talvez mais cedo do que é habitual e de uma forma mais dramática do ponto de vista deles. Porquê? Porque estão a tratar uma doença banal como se fosse altamente contagiosa e altamente mortal. E isso cria protocolos de tratamento e protocolos de proteção gigantescos que, de facto, fazem colapsar o sistema de saúde. Dividem os hospitais em dois. Tem que haver duas áreas nos hospitais e isto destrói os hospitais e isto destrói a capacidade deles de trabalhar. E a partir do momento em que eles veem este caos, não se questionam porque é que este caos está a acontecer. Dizem que tens que usar máscara, tens que usar FFP2, tens que usar fatos, tens que mudar quando vês um doente, tens que desinfetar aqui isto e aquilo. E isto, de facto, causa-lhes caos. E isto é muito exigente neles, nesses profissionais. Mas isto está-lhe a ser imposto quando não há justificação epidemiológica. O risco desta infecção não justifica ser tratada assim. E mesmo que se justificasse, nós temos séculos de história, pela mão da Florence Nightingale, que diz, se é preciso isolar, isolem-nos fisicamente num outro hospital. Pois. Chamam os hospitais Nightingale. Isso foi feito em Portugal, nós sabemos perfeitamente disso. Não é uma questão de ser um conceito inglês, de ser um conceito diferente. Isto foi feito em Portugal de forma muito eficaz para a tuberculose. Quando o Estado decidiu que era preciso lidar com a tuberculose, criou sanatórios para esses doentes. Isolou-os fisicamente. Em vilas, em sanatórios completamente diferentes. E isto gera, se isto fosse feito, esses corpos clínicos estavam no hospital a funcionar mais ou menos normal. Ok. E viam-no colapsar, mas compreendiam porque é que ele estava a colapsar. E o que está a acontecer é que eles não sabem porque é que está a colapsar. Exatamente. André, desculpa lá, eu estou a rir porque eu vou lendo aqui comentários dos trolls que aparecem e há aqui coisas imperdíveis e eu até desafio os nossos ouvintes que nos estiverem a ouvir para lhes darem as devidas respostas, porque eles coitados, eles não conseguem muito mais. Portanto, ajudem-nos também um bocadinho, vão-lhes dando aqui as respostas. Olha, por exemplo, temos aqui o João Paulo Batista que disse o epidemiologista que nunca o foi, ou seja, ele nem sequer percebeu a introdução que nós fizemos quando nós dissemos que tu és doutorado em doenças pulmonares. Portanto, eles já nem percebem bem o que é que nós dizemos. Tem de ser gente com distúrbios mentais graves e vem para aqui destilar ódio, desejar a morte. Então, o nosso desafio a quem nos estiver a ver, e nós temos aqui 741 pessoas já agora a ver-nos ao vivo, ajudem estas pessoas, porque eles têm muitos problemas graves mentais, ajudem-nos. Porque eles desejam a morte, eles desejam que todos nós fiquemos com tubos na boca, em vez de contribuírem para este diálogo, porque eu vou fazer as perguntas todas que os portugueses querem ouvir. André, porquê que uma das perguntas que está aqui é porquê que não se fazem autópsias, não são públicas as autópsias aos doentes Covid? Isso é real? Eu não estou a par disto. Não estou a par de todo. Há indicações na Itália de que de facto não foram feitas. Não investiguei absolutamente nada sobre as autópsias, não sei se foram feitas, se estão a ser feitas ou não em Portugal, não sei se foram feitas ou não na Itália. De facto, seria muito difícil, talvez, fazer autópsias. Não é normal fazer autópsias em mortes com causa conhecida, infecciosa, também conhecida ou também determinada. Não creio que fosse sequer possível fazer tal nível de autópsias, tanto um número tão alto de autópsias. Mas não tenho nada, não foi algo que tenha investigado de forma nenhuma. Exato. André, outra pergunta que ouvimos muitas vezes dizer, até os próprios trolls, olhem, trolls, esta é para vocês. As pessoas estão na linha da frente. Em Portugal, felizmente, não houve quase ninguém a falecer. Não temos grandes conhecimentos de polícias, enfermeiros, médicos que tenham falecido. Mas pronto. Mas em Espanha, sei que pelo menos 22 mil morreram entre médicos, enfermeiros. Que explicação é que há para lá ter sido haver essas mortes em excesso e cá não haver? Não é excesso. A questão é que não é excesso. A questão é que os médicos e enfermeiros são seres humanos, seres vivos como nós, e morrem. Primeiro, a grande maioria dessas mortes foram de pessoas que estavam reformadas e que eram médicos. Tinham uma profissão de médico e que já eram pessoas vulneráveis, como todos os outros mortos de quase tudo o que está atribuído à Covid. Portanto, eram médicos ou ex-médicos com 80 anos e que faleceram. Nunca viram um doente. Pois. A morte não teve nada a ver com o trabalho deles.
E mesmo o número de mortes que aconteceu, eu fiz essas contas em março, o número de mortes que aconteceu na Itália é o número de mortes que se espera dos 340 mil médicos que eles têm. Pois. Se pegares em 340 mil médicos e calculares a taxa de mortalidade normal durante um mês, é exatamente aquela que aconteceu. Ok. Nós temos a situação de Itália, em que há quem diga que, como eles não estavam preparados para a epidemia, puseram o tratamento com ventilação a torto e direito, e houve pessoas que não necessitavam de ventilação que podem ter morrido por esse tratamento. Tu tens conhecimento disso? Sim, tenho um relatório, agora já posso falar nele, já não será propriamente privado. Na altura enviaram-me um relatório privado alemão de uma delegação médica alemã que foi à Itália e enviaram-me de forma privada um relatório de uma empresa de investigação, uma espécie de agência de investigação de um investigador privado para empresas que fazem recolha de boatos e informação privada de outras empresas. E alguém me mandou esse relatório. A empresa é credível. Eu fui confirmar essa empresa e ela existe como corporate investigation. E enviaram-me esse relatório, que é um relato de médicos alemães que foram à Itália. E o relatório é de choque. Os médicos alemães literalmente dizem que os italianos enlouqueceram. Eles estão a ventilar mecanicamente pessoas, quem as vão matar? Eles estão a ventilar pessoas sem qualquer critério médico, e o que vai acontecer é que a ventilação mecânica os vai matar. Curiosamente, ou não, a Alemanha tem tinha originalmente resultados clínicos melhores, porque ventilou muito menos. E isto depois volta a aparecer nos Estados Unidos, volta a haver muitos relatos dos Estados Unidos a dizer que os critérios clínicos para ventilação não existem. Nós vamos parar de ventilar. Ok. Continuando em Itália, André, porquê que então houve aquele colapso na zona da Lombardia? Mandaram as pessoas todas para os mesmos hospitais e deixaram os outros às moscas? Sim. Foi basicamente isto. Porque a doença foi considerada altamente contagiosa, altamente perigosa. Decidiram que só os hospitais centrais podiam tratá-los, só os hospitais centrais tinham capacidade para tratar estes doentes. Foi tudo enviado para o Hospital Central de Bérgamo, principalmente. O Hospital Central de Bérgamo colapsou. Essencialmente foi isso que aconteceu. E depois os crematórios colapsaram a seguir, porque estavam todos esses corpos em Bérgamo, e era preciso cremá-los, e as famílias foram proibidas de os levar para as outras cidades de origem. Portanto, eles tinham que ser cremados ou tinham que ser enterrados em Bérgamo. Isso levou ao colapso e levou às imagens dos caminhões a ir buscar corpos. Que algumas delas nem eram verdadeiras. Sim, os caixões, as filas de caixões eram falsas, eram de um naufrágio de 2013, salvo erro. Nem sequer tinham nada a ver com aquilo. Portanto, o colapso acontece por decisões burocráticas de tratar isto de forma diferente. Há um pico de mortalidade, há uma subida de mortalidade na Lombardia, mas é perfeitamente normal. Foi um pico perfeitamente normal. Temos aqui mais uma pergunta, André, sobre os assintomáticos. Um casal que vivem juntos, dormem juntos, fazem tudo juntos, e um fica infectado, o outro não. Como é que explicação encontras para isso? Eu tenho treino em epidemiologia. Eu nunca olho para casos individuais, nunca comento casos individuais. Não sei o que é que se passa. O que eu digo é que os assintomáticos, em termos epidemiológicos, há estudos que indicam que os assintomáticos contribuem para 6% das infecções. É relevante. Nunca ninguém quis saber disto. Nunca ninguém quis saber dos assintomáticos em infecção nenhuma. De repente, os assintomáticos são um bicho-papão nesta infecção. Os dados indicam que são 6%. Em casos particulares, há muitas explicações. A mais provável, no caso particular, é que essa pessoa que não é infectada tem imunidade cruzada ou imunidade inata através das células T. É a explicação normal, é a explicação mais imediata para esse tipo de casos. Ok. André, aqui outra questão aqui, então, em relação à fiabilidade dos testes, em 100 testes que sejam feitos, quantos é que podem estar corretos? Em 100 testes que sejam feitos, 1% terá problemas. 3% terá problemas, qualquer coisa. Primeiro, nós não sabemos ao certo. O Instituto Ricardo Jorge, a DGS, o Ministério da Saúde, recusa-se a publicar os dados, os parâmetros de fiabilidade dos testes. Só isto é um obscurantismo gigantesco.
várias vezes, várias pessoas pediram estes dados, a especificidade e a sensibilidade, nunca os publicaram. Okay? Pois. A partir do momento em que isto não é publicado, tudo o que eu te possa dizer sobre estatística de testes são estimativas para o melhor que eu consigo fazer. O que eu sei é que 3%, que o teste tem 97% de especificidade. E isto diz-me que provavelmente 3% dos testes feitos vão ser falsos positivos. Mas isto, depois de fazeres estas contas, o que te diz é que em baixa prevalência, 90% desses 3% são falsos positivos. Ou seja, a grande maioria das pessoas que tu condenas à quarentena são inocentes. Não são sempre inocentes, mas não têm nada. E as percentagens são desta ordem de grandeza. 90% dos testes, 90% dos 700, dos 1000, dos 5000 que tu vês por dia, 90% disso não existe. Não é nada. Sim. André, mais uma pergunta para ti. Só aqui cumprimentar aqui um troll. Temos aqui um troll entre nós chamado Zé Bezerros. Só o nome é sugestivo do grau de inteligência dele. Zé Bezerros está preocupado com o meu percurso como jornalista. Zé Bezerros, olha, mandas-me uma mensagem, combinamos um cafezinho, eu tenho todo o gosto em explicar, está bem? Eu explico-te devagarinho para tu entenderes, está bem, Zé Bezerros? Não te preocupes. Ora, curiosamente, eu conheci o Sérgio, um pequeno detalhe, eu conheci o Sérgio há... Quantos anos é que foi? Há 15 anos, talvez, enquanto jornalista do outro lado do mundo, em Timor-Leste. Portanto, exatamente. Eu tenho a sensação que o Sérgio é jornalista, mas... Sim, é assim, podem pesquisar no YouTube Sérgio Tavares RTP, vão ver as reportagens que eu fazia para a RTP. Também podem no Google pesquisar Sérgio Tavares Rádio Renascença e vão ver também as notícias de Sérgio Tavares. Mas Zé Bezerra, obrigado pela preocupação. Ok? Um grande abraço para esse troll com um nome tão sugestivo. André, estão aqui a dizer que tu precisavas de fazer uma visita aos cuidados intensivos. O que é que isso ia mudar a tua vida se fosses visitar os cuidados intensivos hoje? Não sei. Ia mudar tanto como se fosse fazer pesca do atum. Creio eu. Já visitei muitos cuidados intensivos, visito regularmente cuidados intensivos. Eu trabalho com o sistema de saúde britânico. Pois. O meu emprego os meus clientes são, a esmagadora maioria, são o sistema de saúde britânico. Eu passo muito tempo em hospitais. Sempre passarei. Ok. Nós temos aqui também questões de política. Nós não falamos de política. Eu não tenho partido, sou partidário. Estão também aqui a falar de Donald Trump. Mas isto aqui podíamos comentar. Até que ponto é que, se calhar, a eleição de Donald Trump ou não pode ter repercussões nas medidas no resto do mundo? Não sei se queres dizer alguma coisa. Não vale a pena entrar não tenho qualquer esperança. Eu não tenho qualquer esperança que o fim da campanha eleitoral nos Estados Unidos mude o que quer que seja. O medo está enraizado. Pois, exatamente. A campanha poderá ter tido efeito, poderá ter sido um motor da informação que espalhou, pode ter sido uma das razões pelas quais se espalhou tanto medo. Mas hoje não vai ser a campanha que vai mudar nada, porque o medo está enraizado. As pessoas estão com medo, estão aterrorizadas disto. Em relação a outro país, estão aqui a falar alguns ouvintes da China. A China teve no dia 31, no Halloween, imagens de 52 milhões em Wuhan a festejarem o Halloween, até a fazerem-se de zombies, era o tema do Halloween. Como é que é possível eles estarem lá todos tão na boa e nós aqui a brincar ao Walking Dead? São uma ditadura. O Gisek, o epidemiologista sénior da Suécia, portanto aquele que ensinou, que trabalhou antes e que ensinou quase tudo ao Anders Tegnell, que é atualmente o líder. Portanto, o Gisek em abril disse: vocês estão a cavar um buraco que não imaginam. Na China é muito fácil dizer fecha, como é muito fácil dizer abre. É uma ditadura. Fecham porque o exército está, abrem porque o exército está, se for preciso. Vocês estão a cavar um buraco. É muito fácil pôr medo nas pessoas para elas fecharem, para elas irem para casa. Isto demora 2 dias. Demora 2 dias a aterrorizar as pessoas. Okay. Ninguém faz ideia como é que vai sair. Ninguém tem a mínima ideia como é que vai voltar a abrir os países. Ele não é mágico. Ele não tem uma bola de cristal. Pois. Olha, temos aqui mais questões. Já vamos para os últimos 5 minutos. Temos aqui o Fernando Pereira preocupado também com a minha carreira de jornalista. Fernando, vai dar atenção à tua esposa, vai-te fazer coisas mais interessantes.
porque, sério, ficamos assim um bocadinho... Coitadinho do Fernando. Olha, se houver alguma senhora a ver a emissão, por favor, mandem mensagem ao Fernando, que ele parece que está carente. Fernando, já vais ter atenção, está bem? Vamos aos últimos 5 minutos. Olha, o Zé Bezerros continua aqui. Zé Bezerros, tu já és uma personalidade aqui, uma estrela troll desta nossa emissão. Eu estou curioso para conhecer o grande Zé Bezerros, pá. Espetáculo. Ora bem, vamos aos últimos 5 minutos. Mas mais malta preocupada com a minha carteira de jornalista, um Puyol de Espanha, deve ser futebolista, eu não sei, olha. Mas trolls, não faltem nunca às nossas emissões, porque vocês dão um colorido especial, porque é assim, é bom falar destes temas, são temas sérios, mas é bom também rir-nos um bocadinho com a vossa estupidez, com a vossa ignorância, com as vossas tiradas de... Pronto, e é uma maneira de vocês também aprenderem qualquer coisa, porque a bem ou mal, ouvem sempre alguma coisa, está bem? E nós temos aqui vários ouvintes que depois vos podem mandar mensagens privadas e dar-vos um bocadinho de atenção, vocês são pessoas carentes. Por isso, continuem na emissão, vamos aos últimos 5 minutos, vamos aqui ver as últimas perguntas para acabarmos a nossa emissão de perguntas e respostas com o André Dias. Deixa-me ver aqui. Temos muitas respostas ao Zé Bezerro. O Zé Bezerro está a ter aqui muitas respostas. André, desculpa eu fugir aqui, mas o Zé Bezerro trouxe aqui uma personalidade neste direto. Eu gostava que o Zé Bezerro mandasse uma fotografia só para a gente ver quem ele é. Bom, mais perguntas. Podemos terminar, não há stress. Pois, as perguntas que eu tenho aqui é tudo a responder aos trolls que vieram fazer questão de aprender coisas importantes sobre o Covid-19. Portanto, já valeu muito a pena, porque não só elucidámos quem nos ouvia, mas também ensinámos os trolls todos e, portanto, olha, foi um 2 em 1. Vamos agradecer então, olha, André, muito obrigado. Foram 41 minutos de emissão, temos 741 pessoas aqui a assistir. Se calhar não são 741 pessoas, porque temos os trolls também aqui connosco. Mas olha, André, valeu. Voltamos depois para a semana, noutra ocasião, para mais perguntas e respostas. Vão acontecer muitas coisas até lá. Estados de emergência, medidas restritivas. E pronto. Suave. Exatamente. Estado de emergência suave. Não te esqueças do suave. Exatamente. Muito obrigado a todos. Obrigado, trolls, um abraço especial para os trolls. Zé Bezerro, beijinhos.